bem? Hoje a gente vai viajar para a Ilha de Kos, na Grécia. E eu estou aqui com o meu querido convidado, o meu amor, Olá, pessoal! que também curtiu essa aventura comigo. Então, vamos viajar! Gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa aventura, né, da Grécia, como que foi a nossa primeira vez que a gente visitou a Ilha de Kos. Eu vou fazer um resuminho sobre a Grécia, porém a gente vai fixar hoje na Ilha de Kos, porque foi onde a gente passou uma semana, né, da nossa lua de mel. Pra quem não sabe, a Grécia é situada no sudeste da Europa, né, o idioma é o grego. Porém, eles também falam inglês, né, amor? Sim. A gente falou bastante inglês lá, na verdade. Então a Grécia, ela é banhada, né, pelo mar Mediterrâneo, o mar Egeu e o mar Jânico. Ela é composta de mais ou menos, gente, não é assim certeza, mas entre 6.000 ilhas, porém somente entre 200 e 230 ilhas que são habitáveis. A moeda da Grécia é o euro, então a gente não tem problema nenhum em sair daqui da Bélgica pra visitar, né? Pra gente foi super fácil, né? Em questão do dinheiro, a gente não precisou trocar dinheiro, se preocupar com cartas de bancos e etc. Nenhuma preocupação, pelo menos, na questão do dinheiro, de reserva e etc. A gente não teve, porque a moeda é a mesma, então tudo bem. Sim, foi super fácil. E assim, pra quem não sabe, a bandeira da Grécia né, a branca com as listras azul. Então o azul significa muito pra eles, tanto é que em Santorini os tetos das casinhas azul significa a mesma coisa também, que é o mar e o céu. E o branco eles consideram como a cor das ondas, né, e também as nuvens, né? Sim, então eles prezam muito pela natureza. Exatamente, a cor é predominante, né, na questão da arquitetura e etc. A cor predominante é o branco e o azul. Né, isso é evidente em qualquer lugar que você vai, seja uma pequena cidadezinha como lá na Ilha de Kos que a gente foi, Masticari, que a gente teve lá. Tudo azul, gente. Tudo muito azulzinho, tinha prédios completamente azuis e tinha prédios completamente brancos, então... É super legal. A arquitetura deles, todas têm né, seus pontinhos em azul, ou totalmente azul e branco. Assim, é lindo, querendo ou não, quando junta tudo, fica aquela coisa mais lindinha, né? Então vamos lá. Então, gente, sobre a Ilha de Kos, eu vou deixar o Samuel falar um pouquinho pra vocês do que ele achou, assim, de primeira vista, quando a gente chegou lá. Então, foi a minha primeira viagem assim para um país tão distante daqui, porque pode se considerar distante. Foi mais distante do que quando eu fui para o sul da França. Então, a Ilha de Kos é maravilhosa, é muito legal. Mas a primeira coisa que a gente percebeu, não sei se era por conta da época e tudo, muito calor. Meu Deus do céu, muito calor. A gente estava saindo de 25, estava até 25 graus aqui, se assim pode dizer, 23, 25 graus. Que a gente tinha tido um calor do nosso casamento muito grande, mas mesmo assim ficou entre os seus 25, máximo ali 28 graus no dia do nosso casamento. Aí a gente chegou lá com 35 graus, 35 Foi muito graus. parecido com o Brasil, né? Sim, e no fim do dia, era no fim do dia, porque a gente chegou assim de tardezinha lá, 6, 7 horas, o sol estava se pondo, e então foi a minha primeira coisa que eu percebi assim, senti. Foi o calor imenso, realmente muito calor, aquele abafado mesmo. A gente tá um pouco desacostumado, né? Acaba que assim, na Bélgica faz calor, mas não faz aquele calor assim, tipo Goiânia, né? Porque como eu sou de Goiânia, então acaba que não é igual, né, o calor. Mas lá na Grécia parecia que eu tinha descido no aeroporto lá de Goiânia, porque eu sentia aquele abafo quente. Mas enfim, então foram 3 horas de voo, né? Então, o voo foi 3 horas, a gente saiu do aeroporto de Zaventem e foi direto para o aeroporto de Kos, lá perto da cidade de Kos, o aeroporto nacional lá da Ilha de Kos. Sim, é um aeroporto, gente, pra mim eu chamei de rodoviária. É muito pequeno. É muito pequenininho. Mas enfim, então chegando lá, acabou que a gente se deu tipo assim, de cara com aquela natureza totalmente seca, né? Seca, totalmente. Totalmente, acaba que a gente fica assim, meu Deus, tipo... É muito diferente, né? é muito diferente. Então a gente pegou um táxi, né? Um táxi e a gente foi pro resort, né? Como que é o nome do resort? Eurovillage? Eurovillage, exatamente. É um resort 5 estrelas muito bom, gente. Muito bom. Tem todo tipo de atividade. A gente pegou um all-in, né? Tudo incluso. O all inclusive. Então assim, foi muito legal.
Sim, então a gente foi direto pro hotel, chegando lá, fizemos nossa reserva e tal, nosso check-in e tudo. E fomos descobrir o nosso quarto, magnífico. Maravilhoso. Vista pra piscina e atrás da piscina logo o mar. Com assim, os coqueiros ao lado. Assim, realmente A nossa varanda era top. Foi magnífico, magnífico. Então, gente, a ilha de Kos ela é muito assim, pequena, né? Ela tem a cidade de Kos e tem várias outras praias, né? E outras cidadezinhas também. Ela tem somente 30.500 habitantes, então assim, não é muita coisa. Ela tem assim, 40 quilômetros sobre 8, então ela é bem pequena, se for ver, né, no caso. Então assim, pra vocês terem uma ideia, da costa de Kos até a costa de Bodrum, na Turquia, são 4 quilômetros. Então é muito pouco. Então se você quer ir pra Turquia, a gente poderia ter ido na Turquia se a gente quisesse. Mas bom, eu vou lembrar rapidinho pra vocês que em questão de documentação que a gente vai abordar rapidinho depois, não é a mesma coisa que na Turquia, gente. Então tem que fazer atenção com isso também. Mas a gente poderia ter ido pra Turquia, né? Sim. Porque 4 quilômetros a gente pegaria um barco ali na cidadezinha de Kos mesmo, o centro de Kos, e iria até o centro da costa de Bodrum, na verdade. Bodrum, perdão. E aí eu queria que o Samuel falasse um pouquinho, porque assim, eu sou mais difícil de comer, né? Em questão da comida, em questão da culinária, né? Ali da Grécia. Eu tive talvez um pouco mais de dificuldade de me adaptar com o tempero. Sim. A primeira vez, né? Que a gente chegou e já foi jantar. Eu queria que o Samuel falasse um pouquinho das degustações que a gente teve lá. Pois é, então, chegando lá, a gente fez o check-in muito rapidamente pra gente poder pegar o jantar, né? Como era all inclusive, a gente sabia que a gente tinha direito ao jantar, então a gente foi direto pro jantar. O primeiro jantar, ele não foi ruim, mas ele foi diferente. Sim. Eu tenho o costume de dizer que não há comida ruim, ela é só diferente se adaptar, só isso. Porque comida ruim não existe. Agora, e aí na primeira noite foi diferente. Na segunda noite eu já não vi problema algum. Realmente parecia que eu já comi aquilo lá durante muito tempo. E o nosso café da manhã era maravilhoso, o almoço maravilhoso e o jantar maravilhoso. De todas essas 3 refeições que eram no dia, basicamente as 3 principais, o café da manhã pra gente era sempre o melhor porque tinha mais variedades. Tinha muita coisa, gente. Então tinha ovos, tinha omelete, tinha uma salsichinha lá maravilhosa. Sim. Tinha frutas, lembrando que assim, como lá é muito quente, acaba que tinha muita melancia. Eu me acabei na melancia. Eu chupava melancia de manhã, de tarde e de noite. Eu tinha muita fruta em geral. Café da manhã eu sou menos, então acabava que no almoço eu comia bem. E aí o tempero, gente, é um tempero que eu não sei explicar muito bem como que é o tempero, mas é um tempero diferente, né? É o tempero deles. E assim, é muito bom. Acabou que na primeira noite eu não gostei, porque a gente chegou, já tinha meio que acabado, né? A maioria das coisas, então a gente pegou o que sobrou. Então eu não gostei muito. Mas no outro dia a gente, né, tava totalmente cheio de todas as variedades possíveis, 3 tipos de carne diferentes, saladas, muita coisa. Então assim, eu peguei, me adaptei e eu gostei bastante. Acabou que a gente, né, comeu muito bem. A gente comeu muito bem. Então nesse resort, gente, o bom dele era que era assim, se você perdesse café da manhã, a gente quando ia pra piscina ou pra praia, que lembrando tinha uma praia privada, e ela era maravilhosa, privada do resort, né? Tinha uns quiosquezinhos com sanduíche pra vocês levar pra viagem. E se você fosse pra outra praia, em outra cidadezinha, você colocava na mochila e levava. E também tinha pizza o tempo todo, sorvete o tempo todo e bebida à vontade o tempo todo. Então a gente não passou fome, porque a gente não perdeu o café da manhã, mas se quisesse levantar mais tarde, no outro dia, acabava que eu sabia que eu iria comer pizza, e a pizza era uma delícia. Eu ia comer pizza nos quiosquezinhos em frente à piscina, entendeu? Eu ia comer outras coisas, e o almoço também era super cedo, de 11, acho que 11 da manhã, a partir de 11 já estava aberto o buffet, né? Então assim, questão da culinária, muito gostosa, tanto é que a gente foi numa cidadezinha chamada Masticária, né? Acho que 1 quilômetro só da... a gente foi até a pé. A gente foi fazendo uma trilha para conhecer um pouco da vegetação, e aí já realmente a gente teve consciência que a vegetação é aquela vegetação seca. Bem seca. Seca. O verde é bem pálido, é um verde bem pálido, mas foi maravilhoso. Chegando lá na cidadezinha, a gente se instalou, né? A gente alugou uma daquelas cabaninhas com as cadeirinhas de frente pro mar. Maravilhoso, gente. Eu pedi logo uma caipirinha. Mas tá aí uma experiência, não peçam caipirinha, porque a caipirinha era muito ruim. Não tinha açúcar, só tinha limão e cachaça.
Enfim, pulando pro próximo. E aí a gente pegou e almoçou em um restaurante lá também Sim. da praia, né? E Foi muito bom. foi talvez a melhor refeição ali, tipo assim. Muito Não que a do hotel era ruim, mas a do restaurante foi bem Foi diferente. diferente, Foi é, bem foi diferente. Então, sei Acho lá. que o Samuel foi pediu um muito bom. empanado, um tipo de peixe empanado, Isso. com fritas e salada, e eu pedi meio que aquela carne pitá que eles falam, né? Sim, carne de pita. É uma carne picada, né? É uma carne picada, enfim, é a especialidade deles. Pra quem não sabe, acho que muita gente conhece a pita, né? Sim. Que aqui também na Bélgica é muito conhecido. Então, em questão da culinária, é muito bom. O tempero é diferente, mas Sim. não é ruim, não é Não. difícil de comer, porque eu sou mais difícil. Então é muito bom. Gente, então em questão das atividades, a gente falou um pouco da culinária, tem muita coisa pra fazer. Tem mergulho, tem as praias paradisíacas, que é o mais conhecido da Grécia, Sim. que as pessoas vão por isso. Mas também tem a cultura, né? Tem os lugares pra você visitar no centro de Kos também. Sim. Tem os castelozinhos, tem toda uma história grega, romana, italiana, que é um pouco misturado ali na Grécia. Sim. Então, assim, é super interessante, tem muita coisa pra fazer, pra visitar. A gente ficou mais no resort porque a gente tava em lua de mel, então a gente queria uma coisa mais privada, mais calma. Tinha dias que a gente dormia, assim, dormia debaixo do sol ali na praia, só ouvindo o barulho do mar. E Sim. pra gente tava perfeito, tava tudo certo. Então a gente não Foi. tirou pra visitar totalmente as cidadezinhas, né? Em questão de alugar os bug, né? É super legal também, você aluga aquelas motinhas, quadriciclos e visita as outras cidadezinhas, porque são todas próximas, né? Sim. 1 quilômetro, 2 quilômetros máximo pra vocês visitarem e é super legal, é super Sim. divertido. É o ideal fazer isso mesmo. É muito legal, as praias são paradisíacas, gente. Eu sei que as pessoas vão por isso e é uma das coisas mais conhecidas ali na ilha de Kos, que são as praias que são maravilhosas. Então, gente, em questão de documentação, eu queria abordar esse assunto porque eu sei que teve algumas pessoas que falou comigo sobre isso e que me falou assim, meu sonho é ir na Grécia, mas eu sei que precisa de visto, eu sei que precisa de passaporte ou ter documentos. Então, assim, eu falo pra que vocês se informem muito bem, né? Porque eu nunca ouvi falar na vida que precisa de visto pra ir na Grécia. Não. Vamos deixar muito claro que passaporte, gente, é uma identidade. Tem que Então ter. vocês vão viajar, vocês precisam de passaporte, isso é essencial. Mas em questão de visto pra ir pra Grécia, Gente, vocês precisam de visto pra ir pros Estados Unidos? isso, a Grécia Mas pra não... Grécia não. Então, assim, gente, em questão de visto, não precisa de visto pra entrar na Grécia. Não. A Grécia, ela faz parte tanto do Schengen da Europa, do espaço Schengen, quanto da União Europeia. Então, isso significa o quê? Que você pode circular livre, totalmente livre dentro desses países. Exatamente. Então, atenção com a Turquia, porque a Turquia ela é um país euroasiático. Então ela tá com um pé na Europa e um pé na Ásia. Isso. Então eles são muito restritos em questão de documento. Então assim, se eu e o Samuel decidíssemos de ir para a Turquia, precisaríamos de um passaporte somente, mas também não precisaríamos de visto. Porém, a gente poderia ter ido somente com a nossa carta de identidade daqui da Bélgica para a Grécia. Exatamente. Entendeu? Então tem uma pequena diferença aí. Visto, você precisa para os Estados Unidos. Grécia, se você não tem documentação, você ainda assim pode ir para a Grécia. Nós temos um casal de amigos, né, amor? Que esses tempos para trás eles foram para a Grécia e eles não têm documento belga. Então, somente com seu passaporte brasileiro e mesmo que esteja vencido os 3 meses de turista daqui da Bélgica, você ainda assim consegue entrar na Grécia. Sim, na Grécia, quando a gente chegou, a gente não passou por Não nenhuma tem nenhuma fiscalização de imigração, Não nada. Nem aqui no aeroporto daqui, indo pra lá. Então, assim, não há problema. Gente, com a minha experiência que eu tive, eu trabalhei 4 meses no aeroporto daqui e é assim, tipo, se chega um brasileiro indo pra Grécia, a única coisa que a gente olhava era se o passaporte estava válido e se o nome estava batendo, entendeu? Então, assim, é só isso. Eles não vão olhar se vocês estão ilegal na Bélgica, eles não vão olhar se vocês estão, tipo assim, né, não são mais turista. Então, pra quem não tem documento, você pode ir pra Grécia tranquilo, gente. Tranquilo. E eu falo por experiência mesmo. Sim. Tanto de ter trabalhado no aeroporto, quanto de amigos que não têm documento na Bélgica e que foram pra Grécia assim mesmo. Exatamente. Então a Grécia ela não é um país fora do Schengen e ela não é um país fora da União Europeia.
Se você pode entrar na França de carro daqui pra ali, você pode entrar na Grécia também. É a mesma coisa, É o gente. mesmo sistema. Faz parte do mesmo local, tipo assim, do mesmo espaço, né? Exatamente. Dentro da União Europeia. Então é uma dica legal pra quem sempre quis ir na Grécia e acha que porque mora aqui na Bélgica e não tem documento, não vai entrar na Grécia. Uma boa notícia, você vai entrar na Grécia. Exatamente. Então, gente, a gente pode tanto visitar a Grécia o tempo todo, quando vocês quiserem, é um lugar maravilhoso. Exatamente. Hoje nós fixamos mais na ilha de Kos porque é pequenininha, é uma coisa Sim. mais relax pra você que quer ter um, né, amor? Uhum. Um tempo de descanso. Sim, Então, qual e- foi a sua experiência realmente que você fala assim, cara, pra mim foi a melhor coisa de ter ido pra Kos, porque querendo ou não é uma cidadezinha bem pequena, né? Não tem tanta coisa pra se fazer. O fato de ser uma ilha familiar. O que significa isso? Não é uma ilha como, tipo... lógico que são países diferentes, mas não é Ibiza, que é jovial, onde só tem festas e lotado o tempo todo. Lá é familiar. Então você vai encontrar momentos de descanso total, onde você vai ter silêncio total. E você vai encontrar também momentos, igual à noite, quando a gente encontrava lá no resort mesmo, tinha suas festinhas e a galera sempre Super legal. se divertindo, mas muito familiar. Eu não gosto muito de bagunça, mas isso sou eu. E não tô falando que vocês têm que ser, então por isso a Ilha de Kos pra mim foi muito boa, porque ela me deu esse gosto do familiar. Então as pessoas estavam lá em família, casais, então era muito íntimo. Então você tinha essa intimidade que você poderia ter ali na Ilha de Kos e a tranquilidade. Então acho que o que mais me marcou foi isso. Entenda uma coisa, a Ilha de Kos significa sul, o mais sul possível da Grécia, então lá é calor pra caramba. Eu não brinco, gente, às 7 horas da manhã a gente tinha 33 graus, às vezes 34 graus. A gente foi ver uma pequena nuvenzinha no final, no último dia que a gente olhou e, nossa, uma nuvem apareceu. Porque Mas senão foi foi bom. céu azul. Porque aqui na Bélgica não tem esse calor gostoso. Não. Lá tinha um calor muito gostoso. Gente, ardia. Eu pegava um pouquinho de sol, assim, eu ardia de queimar mesmo o sol, de Sim. tão quente que ele é. 9 horas da manhã tava pegando fogo. Pegando Então, pra fogo. você que quer um calorzinho, às vezes, lá é muito bom. Eu aconselho totalmente a Ilha de Kos por ser uma ilha tanto familiar, como o Samuel falou, tanto uma ilha calma, mas que ao mesmo tempo tem seu centro, sua cidadezinha, onde se pode comer, beber, se pode visitar alguns lugares, museus. Também tem as lojas, né, de souvenir, que eles falam, que Sim. é de lembrancinhas, né? Tanto é que o Samuel tá com o chapeuzinho dele, eu comprei Sim. esse aqui também lá, pra gente ter uma lembrancinha da Grécia. Compramos também alguns presentinhos, né, pros nossos amigos e Sim. tudo, uma taça, porque eu faço coleção de taça. E aí eu comprei uma taça de Kos. Então, assim, é super legal, não é caro. A comida não é cara. Se você pegar um resort all-in, né, claro que vai ser mais top. Igual à noite tinha essas apresentações, danças, pra animar um pouco o resort, né, e tudo. E a gente nem sabia que a bebida era totalmente inclusa à noite, né, amor? Não. Os drinks, né, os coquetéis eram todos inclusos. Então, assim, vale a pena. Eu acho que vale a pena passar um tempozinho lá na Ilha de Kos. Então, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente, assim, eu queria que o vídeo ficasse um pouquinho curto, mas eu acho que ele ficou um pouquinho maior porque, na verdade, é muita coisa pra falar. Sim. Não dá pra falar só de uma coisinha ou só de outra. E aí a nossa viagem, uma das nossas viagens mais maravilhosas foi a Grécia, Foi. né? A gente quer voltar em outras ilhas, como Mykonos, na cidade de Fira, o Santorini, Até Santorini mesmo. que é uma das mais conhecidas, né? Então, assim, eu quero muito voltar na Grécia ainda. E eu aconselho totalmente quem quiser visitar a Grécia. Quem não tem documento aqui na Bélgica, vai visitar a Grécia do mesmo jeito. Vai Exatamente. ser maravilhoso. Uma dica em questão do idioma que eu falei que é grego. Pensem em pelo menos desenrascar um pouquinho do inglês. Sim. Lá a gente não encontrou ninguém que falasse espanhol ou francês com a gente. Sim. E o inglês deles é um pouco diferente também, então acaba que é importante ter o inglês ou Pelo menos desenroscar o um básico. pouquinho o básico. Mas mesmo assim dá pra se virar, quem tem boca vai a Roma, minha avó sempre Sim. dizia. E hoje em dia com a internet, Google Tradutor aí, tá aí pra Exatamente. isso, pra ajudar. Exatamente. Qualquer coisa você digita lá o que você quer, põe no áudio, põe pra pessoa Exatamente. ouvir e tá tudo certo, a pessoa vai conseguir te ajudar. São Isso super aí. receptivos e super gente boa, o pessoal lá, não fomos tratados mal em nenhum Nenhum. dia. Claro que assim, eu acho, né, isso é uma opinião minha, eles mais sérios. Eles não Sim. são aquele pessoal muito de tá rindo igual a gente o tempo todo. Eles cumprimentam, são super educados, mas não tem aquela coisa de tá rindo o tempo todo. É. É como na Polônia também. Na Polônia até pior um pouquinho.
Mas eu ainda vou falar da Polônia, então fique ligado nos próximos vídeos, eu tenho muita coisa pra falar. Gente, tem Polônia, tem França, tem Alemanha, tem Áustria, tem, que mais? Praga, Inglaterra, Praga. Meu Deus, Muita tem coisa. muito lugar pra gente falar. Tem. E a gente quer trazer visitantes também que foram em outros lugares que a gente Sim. também não foi. Então eu espero que vocês gostem desse novo quadro, né, que a gente Sim. criou pra falar sobre as nossas viagens, dar dicas. Levem roupa de calor se vocês forem pra Grécia, Sim. porque faz muito calor. Protetor solar, óculos de sol e vamos aproveitar, gente. Então, Exatamente. a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.